Convidamos a seguir os acadêmicos Nigel Howard Croft, Reinaldo Balbino Figueiredo e Getúlio Apolinário Ferreira para a apresentação do painel Benchmarking, Qualidade no Brasil e no Mundo. Atuará como moderador desta atividade o acadêmico Basílio Vasconcelos Dagnino, a quem eu passo a palavra para a apresentação do painel. Informamos antes que as perguntas poderão ser feitas exclusivamente por escrito e deverão ser identificadas. Usem para isso os blocos que estão dentro de suas sacolas e basta sinalizar para as recepcionistas que estão nas laterais para que elas encaminhem as perguntas ao moderador. Os participantes que nos acompanham via web também poderão fazer perguntas usando para isso a ferramenta chat que está disponível nas telas. Senhoras e senhores, boa tarde. Bom dia ainda. Esse painel Benchmarking tem a ver exatamente com o mote do nosso evento, que é Qualidade no Brasil, Lições a Aprender. Então, vamos ouvir o que se faz na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E, quem sabe, tiramos algumas boas ideias. Não que isso faça com que a nossa inovação e a criatividade seja tolhida, mas sim, vamos tentar começar a partir de um patamar mais elevado. Nigel, faz favor. Obrigado, Dagnino. Muito bom dia a todos. Primeiro, eu nasci na Inglaterra, mas hoje eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu morei em vários países, tive a oportunidade de conviver em muitos países. E quando o Dagnino me fez esse convite para falar do que se faz de melhor lá na Europa, eu parei para pensar um pouco. Nas minhas vivências nos diversos países, eu percebi que há coisas boas e há coisas não tão boas em cada país, né? Infelizmente, eu e minha família, nós saímos do Brasil, depois de viver quase 20 anos aqui no Brasil, saímos do Brasil por questão de preocupações com a segurança da família. Campinas, eu morei 20 anos em Campinas, estava passando por momentos difíceis no final dos anos 90. Comando Vermelho se instalando lá, sequestros aqui, assaltos ali, homicídios, etc. E por questão de preocupação com a nossa família, como toda grande decisão da família, foi a minha esposa, a Naila, que fez a decisão. Ela falou: Nigel, eu quero voltar a morar na Inglaterra. Apesar dela ser brasileira, né, ela é hoje mais inglês que eu. Eu, que nasci lá, sou mais brasileiro que ela. Mas nós optamos para levar a nossa família, educar os filhos na Inglaterra, para fugir, entre aspas, da violência aqui no Brasil. Chegamos lá na Inglaterra, 2 anos depois, levamos os filhos para passear em Londres, voltamos para a nossa casa no sudoeste da Inglaterra, uns 400 quilômetros de Londres, e houve atentado lá de Londres em julho de 2002, né? Então, a gente acaba trocando um conjunto, um contexto, alguns desafios, alguns riscos, por outra conjuntura. Então, primeira coisa, tenho um negócio para passar. A Doroteia roubou? Não? Então, eu preciso ir para a próxima. Aqui. Então, primeiro ponto. Cada país tem seus lados positivos e negativos. Essa é uma brincadeira que se faz muito na Europa, se puder passar. Dizem que no paraíso é onde os policiais são ingleses, os chefes são franceses, os mecânicos são alemães, os amantes são italianos, esse eu não conheço muito bem, e tudo isso organizado por suíços, né? E o inferno, onde os policiais são alemães, os chefes são ingleses, os mecânicos são franceses, os amantes são suíços, tudo organizado por italiano. Então, por favor, não me acuse de racismo, nada assim, mas eu quis reforçar esse ponto. Gente, nós temos esse país maravilhoso aqui que chama-se Brasil. Eu adoro esse Brasil. Vamos, como a Dorothea falou, vamos
fazer as coisas. Não vamos ficar só reclamando que as coisas são melhores lá na Inglaterra, são melhores lá. O Dagnino fez um relatório maravilhoso de tudo que tinha visto de bom em Portugal, na sua viagem para Portugal. Temos coisas muito boas para aprender, mas não vamos esquecer das coisas boas que nós temos como ponto de partida aqui no Brasil. Então, essa questão, eu vou deixar vocês olharem com calma depois, eu não vou falar sobre isso, mas cada pessoa na Europa vem de uma cultura diferente. Quando eu cresci, quando eu era moleque, Europa era muito diferente do que a Europa de hoje. Com certeza, mais tarde, a gente vai acabar falando do Brexit, da saída da Grã-Bretanha da Europa. Até um certo ponto, isso é reflexo da diluição da cultura britânica pelo aumento da entropia, né? Quem é químico aqui sabe muito bem, a tendência natural é aumentar a entropia, aumentar a diversidade das pessoas e das culturas. Isso a Europa ainda está apanhando um pouco, tem muito para aprender para fazer isso. Mas, na minha experiência, para nortear esses meus comentários iniciais, fiquei pensando nos países onde eu vivi. Nasci na Inglaterra, morei em Noruega, eu vou muito tenho uma casa em Portugal, vou muito para a Bulgária. A palavra comum que eu vejo que o Brasil pode aprender da Europa é a questão do respeito. O respeito é o ato de não fazer aos outros que jamais gostaríamos que fizesse com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões, sem discriminações ou punições. Eu não conheço ninguém da minha família, dos meus amigos, que votou para sair da Europa, né, a favor do Brexit. Mas todo mundo respeita a decisão da democracia. E a mesma coisa deve estar acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia. Eu vou deixar o Reinaldo defender a eleição do presidente Trump. É não maltratar, não humilhar, né, não espezinhar as pessoas, simplesmente porque nós consideramos certos ou melhores. Respeito, ninguém te tira ou te impõe. Né? Respeito tem que ser ganho, é na formação do caráter. Então, essa cultura de respeito, eu vejo na Europa, eu dei alguns exemplos aqui, né? Respeito ao cliente, respeito ao cumprimento de horários. Nós fizemos questão de começar esse seminário hoje de manhã, no ponto certo, 9h da manhã, tendo ou não chegado às pessoas. Respeito a filas, respeito aos pais, respeito à privacidade deficiente, regras, respeito pelas normas voluntárias. Né? Também, pegando o gancho com Doroteia, menos regulamentação na Europa. Por quê? Porque as pessoas respeitam as normas voluntárias. As normas BSI, as normas DIN. Você não precisa de regulamentação para isso. A Inglaterra tem uma regra, já faz muitos anos, de regulamentação, chama one in, one out. Se quer publicar uma nova regulamentação, então tem que tirar um. E já faz uns 5 anos, mudaram one in, two out. Você quer publicar uma nova regulamentação que afeta a indústria, obrigatoriamente você tem que eliminar 2 regulamentos técnicos. Então, questões de respeito ao professor. Né? Eu respeitava meus professores, eles mereciam respeito. Né? Respeito à polícia. Vou contar uma história. Primeira vez que meus pais vieram me visitar aqui na Inglaterra, aqui no Brasil, eles vieram para ficar 6 semanas aqui no Brasil. Alguém aqui perguntaram para eles: vocês não estão preocupados que vão assaltar a sua casa, vão roubar a sua casa na Inglaterra? E a minha fala: não. Minha mãe falou: não estou preocupado. Nós avisamos a polícia que estaria vazia a casa, que não ia ter ninguém. E o pessoal aqui deu risada. Eu falei: aqui no Brasil essa seria a última coisa que faria, né? Porque é um anúncio às
que a casa está vazia. Então, essa questão, eu vejo essa cultura de respeito. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, mas isso, para mim, é o ponto fundamental que o Brasil tem que aprender da Europa. Nosso querido e amado Peter Drucker, né, eu gosto disso. Culture eats strategy for breakfast. Não adianta desenvolver estratégias para isso, estratégias para aquilo. Tem que desenvolver a cultura adequada, preparada para que as alterações se realizam. Então, o que quer dizer cultura? O Tyler, que é o fundador da antropologia cultural, diz que cultura é aquele conteúdo complexo que inclui conhecimento, a crença, a arte, moral, o direito, o costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, aqui, infelizmente, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui no Brasil, em 83, é a lei de Gerson. É levar vantagem. É tudo passar por cima do outro para não atrapalhar o que está bom para mim. Eu não sou psicólogo. Eu gostaria de dedicar essa transparência ao meu querido, amado sogro, José Diniz de Souza, que me ensinou muito mais sobre qualidade que qualquer outra pessoa. E é um diagrama muito simples, né? Criando a cultura adequada. O Paul Hersey, Organizational Psychology, né? Página 3. Eu acho que não passei da página 3 no livro dele. Mas ele fala, gente, é o seguinte: para criar uma alteração, primeiro, tem que ter conhecimento. Adquirir conhecimento é relativamente rápido, é relativamente simples. Nós sabemos que nós temos que fazer essa coisa, mas também temos que transformar aquele conhecimento numa atitude. Atitude e depois transformar a atitude em comportamento individual. E aquele comportamento individual, através de nossas ações, nossa liderança, mostrando através do exemplo, aí que nós vamos chegar aonde nós queremos, que é o objetivo, que é o comportamento grupal. Então, não adianta esperar para os outros fazer. Vai lá e faz. Eu também lembro das palavras de Falcone. Não tenta aprender tudo. Aprende um pouquinho, vai lá e faz. Depois aprende mais, vai lá e faz mais um pouco. E é assim que a gente vai conquistar o respeito um dos outros, o respeito mútuo entre atividades públicas, atividades privadas, etc. Essa que é, para mim, a maior lição que temos que aprender da Europa. Obrigado. Eu queria passar a palavra, então, para Reinaldo Figueiredo, para nos dizer o que é que nós podemos aprender com o United States of America. Bom dia a todos. Meu nome é Reinaldo Balbino Figueiredo, eu trabalho para a American National Standards Institute, ANSI, mas o que eu vou falar aqui é a minha opinião e não é a opinião da empresa que eu trabalho. Depois da surpresa das eleições americanas, dos resultados, a única coisa que eu tenho que falar, eu vou repetir a palavra do nosso atual presidente, Barack Obama, que ele falou que republicanos e nós, democratas, somos todos americanos e o que nós vamos fazer é sempre para a melhoria da vida do cidadão americano. Eu não gostaria de comentar mais nada a respeito. Entretanto, o meu objetivo aqui é falar com vocês da minha experiência, que eu mudei do Brasil há 20 anos, moro nos Estados Unidos, como consumidor, né, e o que as empresas americanas fazem com referência ao consumidor. Nós vimos aqui falar de muitas coisas a respeito de metodologias da qualidade, processos. Existem milhares de maneiras de você implementar a qualidade de produtos e serviços e processos. Mas o ponto importante é o destino daquela qualidade. Qual o processo que você vai fazer? Qual o seu final destino?
E, na minha opinião, o final destino é o consumidor. Porque o consumidor vai ser ele, o consumidor americano, vai ser ele que vai comprar o produto e nós vamos querer saber o valor que aquele produto nos proporciona pela aquela quantidade que eu estou pagando. Então, e um outro ponto importante também é a retroalimentação do consumidor americano. Tá? O consumidor americano é muito exigente, né? Eu estou fazendo parte daquela sociedade agora. Deixa na primeira, por favor. A sociedade é muito exigente. Então, com isso, nós não temos vergonha de falar para as pessoas a respeito dos serviços. Se o serviço não está bom, chega e fala, ó, você tem que corrigir. Não é que eu vou brigar, vou xingar a pessoa. Como o Nigel falou, com respeito, eu chego e falo, ó, eu não gostei da maneira que você me atendeu. Então, com isso, cria aquela coisa que é a sociedade americana. É o individual, né, que você age individualmente para você fazer o seu coletivo. Porque se eu deixo o lixo na rua na terça-feira, que o carro de lixo passa na minha rua na segunda, os meus vizinhos não vão gostar. Então, essa é a atitude do consumidor. Uma outra coisa importante, nós lá também sabemos que tem agências que estão por trás de nós para apoiar o consumidor. Você vê a lista lá, uma série de agências americanas que vocês conhecem. Elas estão para defender os consumidores. Nós temos uma entidade lá que chama Comissão de Segurança de Produtos para Consumidores, CPSC. Então, o que aquela entidade faz? Aquela entidade ela faz análise de risco de produtos, se produtos vão fazer coisas que vai causar algum dano na segurança, saúde das pessoas. E também aquela entidade, CPSC, é uma entidade que não é muito conhecida fora dos Estados Unidos, mas internamente nós conhecemos muito ela. Ela também faz muitas coisas referentes a recalls de produtos. Vocês viram agora o iPhone 7, que é rápido. Outra coisa, lá, as coisas movem rapidamente. As coisas não podem esperar. Exemplo, 2008, do crash financeiro, foi criado um birô de apoio ao consumidor na área financeira, para ajudar as pessoas a entender o processo financeiro. Então, você vê que os políticos lá, por causa da pressão da sociedade, eles têm que mover rápido. Eles não podem ficar parados, sentados, esperando o que vai acontecer. Então, tá. Primeiramente, eu falei do consumidor. São 3 pilares que eu vejo que é o apoio à qualidade nos Estados Unidos. E eu tenho uma pessoa aqui nessa audiência aqui, que a gente conversou sobre isso há anos atrás, quando nós visitamos os Estados Unidos. Eu vou deixar para o final para falar o nome dele. O outro é competidor. Então, a pergunta vem, quem é que faz mais ensaios no seu produto? I'm done? Ok. Tem que fazer rápido aqui, então. Outro ponto, em termos do competidor, quem faz mais ensaios no seu produto é o seu competidor. Quem mais lê o manual do seu produto é o seu competidor. Por quê? Vai checar se você está atendendo aos requisitos regulamentares de segurança, ou se você está falando que o seu carro ou que o seu produto atinge aquele limite, mas não atinge. Então, o seu competidor ele está de olho em você para saber o que você está fazendo. Então, eu acho que aqui no Brasil também deve fazer isso também. A terceira parte é o sistema legal. O
sistema legal funciona. Lá não é proibido roubar, lá não é proibido matar. As mesmas coisas, nós somos humanos, fazemos as mesmas coisas, só que lá funciona. As coisas, se você fez uma coisa errada, se você dirigiu embriagado, o policial te pegar, você vai preso. Não quer nem saber quem você é, se você é filho disso ou daquilo, você vai preso e você vai cumprir por que você fez. Movendo rápido aqui. Com referência à estrutura que suporta a potencialidade da qualidade nos Estados Unidos. Básico, normalização. Existe nos Estados Unidos mais de 290 organismos de normalização. Daí vocês me perguntam, poxa, mas como esses organismos se coordenam? Como eles fazem as normas? Eles fazem aquelas normas que a sociedade precisa. Tem um organismo pequenininho, ele faz uma norma. Ele tem 30 anos que ele faz norma, mas ele faz só uma. Ele revisa aquela norma. E tem outros que vocês conhecem, que nós todos conhecemos, a STM, a SMI, que são entidades de normalização, não só americanas. Elas transcenderam os seus objetivos quando elas foram iniciadas. Se eu perguntar a alguém que está aqui ou que está nos ouvindo, se a pessoa trabalha num laboratório, 100% que ela usa normas ASTM em determinados ensaios. Então, eu acho que normalização é uma coisa que tem que ser feita, tem que ser descentralizada. Não é que nós temos que fazer uma norma aqui em São Paulo que vai valer para eu, que sou paranaense, eu nasci no Paraná. Talvez lá no Paraná, as minhas necessidades é diferente. Então, descentralização da normalização. Uma outra coisa, metrologia, medições é importante. Uma entidade também que desenvolve um grande papel, de como eles falam lá, de formiguinha, é a American Society for Quality. Os grupos nas cidades, nas indústrias, eles disseminam qualidade, processos. A ESQC também tem mais de 18 sistemas de certificação de pessoal, tudo ligado à qualidade. É uma das. E tem outras empresas nos Estados Unidos também, entidades, que certificam pessoal. E, finalmente, é o prêmio Malcolm Baldrige, que é coordenado pelo Departamento de Comércio, que é o Instituto Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST, que coordena esse programa lá, que é importante também e muitas empresas utilizam. Finalizando, o competidor tem que saber o que outra empresa que está fazendo o mesmo produto. Tem que checar. Tem que seguir regulamentações, né? A regulamentação não foi feita para ser burlada, ela foi feita para ser implementada. E outra coisa, escuta o seu consumidor. Se você não conseguir escutar o seu consumidor, porque hoje os consumidores mudam muito rápido, os consumidores querem coisas melhores. Se você fica parado, você não vai conseguir fazer o trabalho e vender o seu produto. Porque, no final, o que você quer? As empresas querem. As empresas querem que os seus produtos sejam aceitos, que eles possam pagar mais para os seus funcionários e ter uma sociedade mais digna e uma sociedade que vai ser mais feliz. Thank you. Bem, agora vamos ouvir o Getúlio nos falar sobre qualidade no Japão. Bom dia para todos.
Dagnino, eu confesso que eu mudei a palestra. Depois de tantas boas palestras, a gente acaba pensando, né? Eu sou mineiro e minha vida é uma vida cheia de coisas diferentes, porque filho único, e eu, para poder aprender a falar em público, inclusive, eu tive que primeiro aprender a desenhar. Isso me levou meu pai a dizer um dia que eu seria engenheiro. E lá no interior de Minas, em Ipanema, tá certo? Todo mundo acha que é o Rio, mas não é. Lá em Ipanema, ser engenheiro é trabalhar no engenho de cana, pegando a garapa boa da vida, não é? E comendo as rapaduras. Eu falei, olha que coisa boa, esse negócio de ser engenheiro é muito bom. Não é? Mais tarde eu descobri que a história era diferente. Meu pai era analfabeto, mas era muito culto. Vocês falaram em cultura? Não é? Ele vendeu um caminhão dele para que eu pudesse estudar o 2º grau e ter capacidade de fazer engenharia. Não é? Então, você vê que aí a gente começa a ver essa confusão. Eu entrei na Uzi Minas para trabalhar como engenheiro programador de obras da área de produto, aciaria. E, quando eu entrei na Uzi Minas, a primeira coisa que falaram é o seguinte: você vai para o Japão. Eu falei, mas como? O que eu vou fazer lá? Não é? Não, você tem que ir para aprender alguma coisa lá. E aí começou essa história. Eu não fui para o Japão pela Uzi Minas. Eu fui pela Companhia Siderúrgica de Tubarão. Porque todo mineiro quer mar, né? Então, a gente sentia aquele cheiro de Guarapari, não é? Nova Almeida, Vitória. Vitória era o último destino, eu fui para Vitória. E lá comecei a trabalhar na CST. Inicialmente no planejamento de construção, da área de produto também, depois virei gerente de engenharia industrial. Foi lá que começou toda a história de ter que aprender qualidade total com a Nippon, com a Kawasaki Steel Corporation, e, a partir dali, mudar a minha vida completamente. Não é? E fui assessor do diretor e saí, pedi demissão da CST no momento que eu tinha sido até promovido a assessor do presidente. Eu falei, não, eu quero ver se, na prática, eu consigo fazer essas coisas. Colocar em prática fora do ambiente siderúrgico. Foi quando um deputado federal do Rio Grande do Norte me convidou. Me conheceu lá no Porto de Natal, que eu dava consultoria, e perguntou, essas ferramentas se aplicam à política? Eu falei, perfeitamente. Basta você querer. Eu não sou político, mas sei alguma coisa das ferramentas. Fui lá para ficar 3 meses em Natal, fiquei 12 anos. Ele não deixou voltar. Aí ele virou vice-governador, depois governador, depois faleceu ainda jovem, com câncer, né? E eu voltei para o Espírito Santo. Mas essa é muito interessante, porque todo o que eu digo o que se aprende, o que eu aprendi com a experiência japonesa em 2 estágios técnicos, não é? Que muita coisa a gente pode fazer de forma consciente, com muito trabalho, com muito esforço e, principalmente, com muita união. Tá certo? Eu observei isso muito até nos Estados Unidos, estava comentando agora há pouco, né, que eu fui estudar em Valadares. E agora, com essa entrada do Trump, já estão mandando mensagem. Valadarenses, prepara aí as camas, os quartos, que o pessoal está de volta. Né? Que ele falou que vai pegar os mexicanos, vai pegar os valadarenses todos. Então, esse é um risco muito grande. Não é? Mas esse aprendizado, eu digo, ele entra na vida. Eu lembro do diretor japonês, Yamada, ele virou para mim e falou assim, Getúlio, pode dar errado, mas tem uma coisa, se der certo, nunca mais na sua vida você não vai pensar noutra coisa a não ser qualidade, gestão da qualidade, não é? Futuro, tecnologia. Hoje eu estou na Universidade Federal do Espírito Santo como superintendente da Fundação de Apoio, que é a FEST. E a gente nota isso o tempo todo. Reunimos segunda-feira para reformar a diretoria da UBQ Espírito Santo, que no dia 24 de novembro completa 30 anos de luta
de muito sacrifício, trabalho voluntário. Então, não é mesmo uma atividade tão fácil, né? Mas eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar. Rápido, viu? Falei aqui da Nippon Steel, falei da Kawasaki. Nippon Steel era sócia da Uzi Minas, né? E lá se começou, junto, depois da CSN, um grande projeto siderúrgico, de estilo tipicamente japonês. Até Ipatinga, uma cidade que é bem formatada em termos de plano urbanístico, ao estilo até japonês. Tem o bairro do chefe, tem o bairro do engenheiro, tem o bairro do supervisor. É verdade, não é? É diferente. Então, já faz parte dessa cultura e você vai aprendendo com isso. E, na figura direita, a Kawasaki, não é? Bem, aqui eu estou achando que as plaquinhas estão erradas, mas o controle de qualidade falou que terminou a palestra, né? Mas eu tenho mais 5 minutos, né? Ok? Produção de aço bruto, isso aí foi um grande aprendizado para nós, do setor siderúrgico. O Japão estava lá em cima, em 72, 110, 115 milhões de toneladas de placas de aço bruto ano. Veio a crise do petróleo. O Japão não tem petróleo. O Japão não tem água, os recursos minerais são limitadíssimos. O Japão é um pouco maior do que Minas Gerais, não é menor do que Minas. Tem uma renda per capita de 41 mil dólares, e o Brasil está com 15, não é? Então, essas coisas vão trazendo impacto. Ali, tem 2 questões que não dá para ver tudo direitinho, porque a letra é pequena. Quando houve o primeiro choque do petróleo, a primeira medida, reduzir custo. Segunda medida, melhorar o valor agregado dos aços da produção japonesa. Não é o caso específico ali da Kawasaki, das outras usinas também. Mas veio outra crise depois, com a valorização do ien. Essas coisas mudam completamente. Vocês estão vendo a redução de custo lá de energia, foi terrível, não é? Principalmente as unidades que dependiam de petróleo e tudo mais. Bem, daí veio, abaixo daquele gráfico, os mesmos anos, e eu destaco alguns pontos ali, tá certo? Primeiro, a introdução e a vinda de técnicas gerenciais americanas para dentro do Japão. Não é? Isso já começou lá no início. Depois se começa a difundir a prática da qualidade total. E também técnicas de engenharia industrial. Detalhe importante. No estilo brasileiro, engenharia industrial é departamento. No estilo Kawasaki japonesa, engenharia industrial é todo funcionário, era 100% da equipe. Correto? Então, nós tivemos que mudar o nosso modelo aqui. Mas, espera aí, não é só o departamento de engenharia industrial que faz pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, mas também os funcionários. Com 5 anos de trabalho, e com um círculo de qualidade, grupo zero defeito com os gerentes, treinando 6 mil funcionários, nós conseguimos, 5 anos, só com o círculo de qualidade, 100 milhões de dólares líquido. Aí entra a questão do público e privado. Nós éramos empresa ligada ao governo estatal. Aí eu fui para a segunda viagem ao Japão. Quando cheguei em Tóquio, 3 dias depois, recebi uma carta do ministro dizendo que eu não podia ter feito a viagem porque ele não autorizou. Ele nunca me conheceu, não sabe onde eu morava, provavelmente fez aquilo por alguma norma interna. Eu virei para o superintendente da Kawasaki Japão, Tóquio, falei com ele, estão me chamando de volta. Ele falou, você quer ir? Eu falei, não quero, não. Eu falei, então você fica. E eu escrevi um fax, na época era fax, escrevi para a CST, dizendo que eu estava pedindo demissão. E a Kawasaki mesmo me disse, se mandar embora, você vai trabalhar para a Kawasaki. Eu falei, oba! Quando chegou no dia seguinte, porque meia-noite lá e meio-dia aqui, e vice-versa, recebi um outro fax, você está de férias. Que coisa maravilhosa, viu, ministro? Que coisa, a inventividade, é coisa fantástica, né? Então, aquilo ali mostra as evoluções até os anos. Antes de vir, o Degnino me convidou para fazer a palestra, eu procurei 2 pessoas lá
O assessor do diretor da ArcelorMittal, que não é CST mais, ArcelorMittal é o maior grupo siderúrgico do mundo hoje, correto? E a ArcelorMittal Tubarão, ela hoje produz a plena carga, porque desativaram outras, e ela, por ser mais nova e ter mais, digamos assim, competência para esse desenvolvimento, ela assumiu essa linha de produção. Então, eu conversei com eles e conversei com o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, que participou recentemente da missão CNI para o Japão. Conversando com o doutor Marcos Guerra, ele estava estarrecido. Ele falou, Getúlio, eu já tinha ido em tudo quanto é país no mundo, mas eu levei um choque no Japão. Choque de muita coisa, de limpeza, de consideração, de cumprir acordos, não é? De expectativa, de bons negócios para o futuro. Eu estou maravilhado. Não é? E a gente não precisa ir muito, não. Há algum tempo atrás, a Ana Maria Braga esteve fazendo o programa dela lá no Japão, e eu lembro muito bem quando ele chegou no riozinho, em Kyoto, pegou uma caneca d'água e bebeu. Aquele rio que não prestava para nada há muito tempo atrás. E você vê isso, o pessoal bebendo água em torneira comum. Quando ele chegava na CST em Vitória, eu falei, pelo amor de Deus, não beba água nas torneiras. Você vai me trazer um problema para o resto da vida. Porque internar um brasileiro já é difícil. Imagina internar um japonês. Aí eles foram aprendendo. Kaizen, palavra mágica, não é? Que nos trouxe a questão da melhoria contínua. Hoje se fala muito em inovação, a base da inovação é o Kaizen, gente. Não é? É lógico, aí você vai melhorando. Não é? Hoje, eu, depois de 12 anos, eu tinha um carro, vendi, comprei outro. Eu estou maravilhado com a tecnologia, mas eu vendi o outro com 12 anos sem nunca trocar um escapamento. O nome do carro é Corolla. Está certo? Da Toyota. Nunca foi oficina, não sei, para trocar pastilha de freio, por causa dos 19 quebra-mola que tem da minha casa até o condomínio que a gente tem na praia para descansar no final de semana. 19 quebra-mola. Então, é lógico que as pastilhas vão embora. Kaizen. Aí eu comprei esse carro novo agora, não tem chave. Eu estou lascado. Né? Tem que andar com um chaveirinho no bolso, chega perto, o carro abre. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Lá no Ipanema não tem essas coisas. Outro ponto é a questão humana, ser humano. Onde foi que eu errei? Isso é desenho meu, viu, gente? Quem quiser contratar um desenhista para fazer as próximas apresentações, eu estou com as minhas aí. Isso aqui foi muito discutido. O D'Artagnan foi uma pessoa aqui desse grupo que mais vezes esteve lá conosco. Ele foi um dos que participou acabou o tempo, da UBQ, de um dos períodos, né, onde eu fui eleito presidente, e ele falou lá no auditório da Federação das Indústrias, olha, presidente de associação, de União para a Qualidade, tem um nome, é carregador de piano. Ele falou aqui hoje, de novo, eu falei, e é verdade. Não é? Mas isso aqui a gente sentiu que a base de toda mudança sempre e vai ser daqui para frente o ser humano, e como a gente relaciona com ele. Por isso que o treinamento é para 6.000, é para 100%. Por isso que as considerações, tem que ensinar administração para engenheiro, nós temos que estudar psicologia, relacionamento, né, rede, tudo que se fala hoje. Eu vejo hoje, no setor tecnológico, um cara mandando um e-mail para o colega dele na mesma sala. Isso é um absurdo. Não é? Em vez de sentar junto, resolver as coisas. Não é? É lógico que tem muita coisa para correr. E eu coloco 3 pontos aqui. Prática antiga, todas as organizações compravam apenas braços e pernas, compravam horas. Aí deu um pulo. Passamos para o envolvimento. Surgiu a engenharia industrial, tecnologia, estudos científicos, que é a segunda parte, que é a parte do envolvimento. E aí vem a parte do comprometimento, que eu brinquei aqui com bife a cavalo, né? A galinha dá o ovo, canta, faz uma festa, a vaca, não, ela tem que sacrificar.
Tem que participar, tem que botar a mão na massa. Pior é o cavalo, que só dá o nome e não aparece mais. Então, essa mudança do envolvimento para o comprometimento é uma questão de extrema importância, não é? E a gente não vai conseguir nada, mudar mentalidades é a melhor forma de mudar sistemas, porque as cabeças estão antes dos sistemas, não é? E como se falou aqui, não adianta você dar um computador para um idiota, ele vai espalhar idiotice numa velocidade tão grande, não é? Que depois não vai ser muito difícil segurar essa barra. Bem, isso entrou dentro da CST, aquela figura ficou famosa nos anos 80, dali surgiu um livro que eu fiz em homenagem a Fumio Mashiyama, que foi o meu supervisor japonês, que foi lançado aqui pela Nobel, e ali tinha todas as ferramentas, naquela época, ia ensinar para todo mundo que a gente tinha que comportar. Tem só um casinho, mineiro conta muito caso, mas apresentamos um trabalho que ia ser para o Japão, para o diretor japonês, Ichiro Fukunaga, e da área de alto forno. Ele não entendeu nada do trabalho e falou o seguinte: pega o grupo, chama as esposas e mostra para elas. Se elas entenderem, aí vocês trazem aqui para a CST. Aí nós começamos a entender pedagogia, né? Finalizando, eu só coloco uma figura aqui, um desenho meu também antigo. Esse desenho foi inspirado numa palestra de um amigo da Fundação Tupi, lá em Santa Catarina. Ele gostava muito do CCQ, e ele contou a história e eu fiz o desenho. Eu acho que o grande segredo nosso é a união, porque a gente tem muita capacidade de colocar a culpa no outro. Isso só dá certo na indústria, no setor público não dá, não. Mas como não dá? Nós temos uma prefeitura do presidente Kennedy, no Espírito Santo, que tem o maior índice per capita de royalty, né, de renda per capita devido ao royalty do petróleo, e tem um dos piores IDH do Brasil. Por que não dá certo? Tem que dar. Então, nós temos que começar a entender que o problema é nosso, tá certo? O menor abandonado é nosso. Eu chego lá, né, em qualquer empresa, você vê isso. Esse é problema do controle de qualidade, esse é problema do presidente. Não, é tudo nosso. Se a gente dá... Então, a ABQ tem esse papel, né? Tem essa importância de dizer que o problema não é que dos acadêmicos, mas de todos nós e quem está assistindo aqui também pela internet, pelas salas, né, de projeção. É essa a mensagem. Muito obrigado, né? E vamos em frente. Bem, nós já tínhamos arquivadas mais de 100 perguntas que os internautas fizeram durante a sua inscrição. E temos que ter, daqui a pouco, talvez, o número de internautas ligados no momento. Então, eu tenho já algumas perguntas desses internautas e vou começar com a pergunta para o Nigel. As perguntas que nós recebemos por ocasião da inscrição, nós tínhamos pelo menos umas 10 sobre ISO 9001, que foi objeto da palestra do Nigel ano passado. Então, o assunto está sempre voltando à baila. A pergunta é: de que maneira, embora a ISO 9001 seja uma única norma, por que existe essa variabilidade no processo de certificação, no que diz respeito a diferentes organismos de certificação e auditores? Como é que é possível, enfim, resolver ou, pelo menos, minimizar essa diferença de procedimento entre os organismos de certificação e os próprios auditores? Não adianta. Eu tento tirar o chapeuzinho da ISO 9000 para falar de outras coisas e o assunto volta à ISO 9000. Eu acho que, como alguns sabem, eu tenho o privilégio de ser o presidente mundial da Comissão Técnica da ISO, que é responsável pela ISO 9001. E nós damos muita importância na implementação eficaz no sistema de gestão da qualidade que
em cima de ter um sistema bem implementado, pode levar à certificação como reconhecimento. O que nós temos percebido ao longo de muitos anos, ao longo dos últimos 20 anos, é que houve uma mudança de cultura das empresas que, ao invés de buscar uma boa gestão da qualidade e, em consequência, obter a certificação, em função de pressões do mercado, etc., esquece essa bobagem de princípios de gestão da qualidade, eu preciso do certificado. Então, isso altera a forma de que as pessoas desviam o foco dos princípios de gestão da qualidade, nos quais a ISO 9001 é baseada. Esquecem desse frescura da ISO 9004, que não tem requisitos, que vai além, que vai te orientar como ser uma empresa bem-sucedida. Eu ganho certificado com isso? Não. Então não vou fazer. Então, nessa nova revisão da 2015 que nós publicamos, nós procuramos fugir da prescrição. Que tem que ter procedimento para isso, tem que ter instrução do trabalho para aquilo, tem que ter registro. Isso torna a norma mais objetivo, mais focado no resultado, mais amigável para o contexto da organização, mas mais difícil para auditar. O auditor tem que usar uma coisa que não é tão comum, que é o bom senso. Em inglês é common sense, e como dizia o meu avô, o problema do common sense é que não é muito common, né? Ou seja, não é muito comum. Então, esse foco no resultado, output matters. O que nós temos que nos preocupar não é nos miudinhos, se tem procedimento para isso, se tem esse equipamento calibrado, etc., mas o resultado daquele processo está alcançando o resultado pretendido. Então, isso exige uma mudança de paradigma na cabeça dos auditores. Alguns vão conseguir fazer a conversão, outros, eventualmente, não. Nós tivemos o mesmo processo no ano 2000, quando nós mudamos daqueles 20 elementos muito prescritivos, muito direcionados para a indústria de manufatura, da engenharia, para o tal da abordagem do processo. Com essa nova alteração, e teve auditores que não conseguiram mudar a cabeça. Levamos 5, 6, 8 anos para livre desses auditores antiquados. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com a nova versão ISO 9001-2015. Foco no resultado, pensamento, mentalidade de risco e levar em consideração sempre o PDCA. Então, isso, as certificadoras estão fazendo um esforço, nós estamos fazendo um esforço muito grande na ISO, acabamos, última palavra, Dagnino, acabamos de publicar, agora no dia 1º de novembro, a norma ISO TS 9002, que é uma norma de aplicação da ISO 9001-2015, para sustentar, para orientar as empresas com mais exemplos, né, das intenções dos requisitos da ISO 9001. Então, isso, estamos fazendo tudo. Semana passada, eu e o Reinaldo estivemos lá na Índia, na reunião do IAF, que é o órgão máximo que norteia toda a questão de certificação, dando pressões, apertando sobre essa questão da competência dos auditores. Peço desculpas, é difícil fazer uma resposta rápida num tema tão amplo, mas é isso. Ok. Essa pergunta foi feita por Leandro Garcia da Silva, um dos nossos internautas. É uma pergunta de Luiz Fernando Metz Marzano para o Reinaldo, que eu vou tentar sintetizar. De que maneira, já que você falou tanto da importância do consumidor, de que maneira as empresas acompanham, digamos assim, monitoram a percepção do consumidor com a qualidade do seu produto ou serviço? Quer dizer, elas pesquisam de que maneira elas conseguem acompanhar realmente, continuamente, se o consumidor está ou não satisfeito com o produto ou serviço que a empresa está fornecendo. Tá, obrigado.
Com referência à verificação, ou você saber que se o consumidor se você está fornecendo um serviço ou um produto que o consumidor está satisfeito, como todos nós sabemos, para você fazer isso na área de serviços, você tem que fazer no ponto de entrega do serviço, é na interface que existe, pelo menos isso é o que algumas situações que eu vivo lá nos Estados Unidos, hotéis, eles já fazem avaliação, quando você está fazendo o seu check-in ou check-out, eles fazem avaliação ali, no momento. Não é depois para você receber e-mail ou para você ir num link dar a sua opinião com referência à qualidade do serviço. Então, em serviços, é importante você focar na entrega do serviço. Só de curiosidade aqui, uma informação que eu peguei ontem à noite, que eu estava lendo o relatório anual da empresa que eu trabalho, está estimado que 78% do PIB americano hoje está relacionado a serviços. Isso quer dizer 10,9 trilhões de dólares. Então, com isso, essa retroalimentação do consumidor com referência ao serviço é muito importante para as empresas. Com referência a produto, hoje, mais e mais com as informações, já foi colocado aqui hoje, a Big Data, isso está dando mais ferramentas para as empresas saberem o que está acontecendo com o seu produto. Não é? Você pode ir direto naquelas pessoas ou naqueles stakeholders que comprou o seu produto, mas você tem que monitorar tudo o que está acontecendo hoje para saber se aquilo vai mesmo ser um problema que você tem com referência à qualidade e a entrega do seu produto para os consumidores. Existem muitas coisas, por exemplo, tem empresas que elas reagem mais. Quando tem problemas nos produtos delas, elas reagem. E outras ficam mais, elas dificultam mais o seu processo interno. Um outro ponto que está sendo utilizado demais nos Estados Unidos é Big Data and Analytics, para você analisar, estratificar, saber o que você tem que melhorar no seu produto, na sua entrega, toda na cadeia produtiva. Só para terminar aqui, que eu falei que eu ia falar o nome da pessoa, que há mais de 20 anos atrás, a gente estava em Washington, andando lá num frio lá, e a gente tivemos essas perguntas, por que aqui qualidade funciona? Então, aqueles 3 pontos que eu falei, a pessoa que estava comigo, eu acho que nós chegamos a essa conclusão devido a algumas palestras que nós recebemos lá, é o acadêmico meu xará, Reinaldo Ferraz. Bem, nós temos, naturalmente, um tempo muito limitado, são muitas perguntas, os palestrantes terão algum tempo a mais durante o intervalo e a confraternização. A última pergunta, depois, eu acho que a nossa mestre cerimônia vai anunciar que vai ser possível consultar por e-mail os palestrantes para outras perguntas. Getúlio, muito rapidamente, tempo regulamentar esgotado. Gilberto José dos Santos nos pergunta qual a grande lição para a aprendizagem que nós brasileiros devemos aprender com a qualidade do Japão. De certa forma, você já tocou, mas reforce um ponto que seria o mais importante para que nós aprendamos alguma coisa com o japonês em termos de qualidade. Um só, por favor. Simplicidade. E eu queria falar aquele evento da Copa do Mundo, quando, depois do jogo do Japão, eles, com um saco de lixo, eles recolheram todo o material para colocar no lugar certo. Falou-se aqui no 5S. Se a gente olhar o 5S nos seus 5 sensos, se a gente olhar aquilo, a grandeza daquela simplicidade, não é?
do descarte, da ordem, da limpeza, não é? Da padronização, não é? Da higiene, saúde, a gente liquida quase que tudo. Em termos de alcance de métodos de gestão. Eu tive o prazer de conhecer o presidente da Kawasaki na época, e eu fiquei impressionado, porque era um funcionário comum que estava visitando a empresa. Ele me recebeu na sala dele e contou a história. Eu falei, meu Deus, esse homem tem que... O tempo dele é muito curto. Ele está gastando o tempo dele comigo. Mais tarde que eu fiquei sabendo que eu já tinha sido agendado, e ele separou o tempo para poder me atender, porque tinha sido agendado, ele cumpriu o cerimonial e cumpriu. Então, essa simplicidade sempre nos trouxe muito aprendizado, e a gente procurou colocar isso também dentro da nossa planta siderúrgica. Não é? Só um detalhe, eu lembro, eu aprendi, nós tivemos reuniões também com a IBM, nós tínhamos aqui uma cooperativa de qualidade total nos anos 80, 90, e a gente visitou a IBM e nós tivemos um tratamento semelhante. Eles nos pegaram aqui no aeroporto de Congonhas, levou lá para Campinas, né? E eu, quando entrei, acostumado lá com a COSIPA, né? Tinha que tirar foto, dedão. Eu falei, e a fiscalização? Nós estamos entrando dentro da IBM. Eu falei, não. Na hora que você entrou no táxi, lá no aeroporto, você já estava dentro da IBM. Eu gostei muito também, é essa simplicidade que eu quero dizer. Muito obrigado. Ok. Bem, agradeço, então, ao Getúlio, ao Nigel e ao Reinaldo as representações. Vamos torcer realmente que eles tenham nos colocado lições a aprender para nós brasileiros. Muito obrigado. Agradecemos aos acadêmicos que participaram do painel